Haha, estava aqui com a água mineral, aqui dando uma olhada. Bah, olha aqui, ó. Bah, o pH, isso aqui é um pouquinho alcalino, aqui o pH dela. Ah, tá, é aula hoje de pH e pOH, né? Ô, Doni, pOH, o que é isso? Na aula passada nós falamos de pH, potencial hidrogeniônico. Pois hoje chegou a hora de falar, um pouquinho largar a água mineral ali, tá? Chegou a hora de falar do quê? Do pOH. Tá? Nós já tínhamos até feito na aula passada uma questão do Enem que falava de uma água mineral que era alcalina, correto? Pois é, esse assunto cai bastante, é certo na prova do Enem, é um assunto simples, a gente tem que estudar porque vale a pena. Ele remonta a muitos assuntos também, tá? De trás lá. Quando eu largo um ácido em água, a solução vai ficar ácida. Quando eu largo uma base em água, a solução vai ficar básica. E isso tem relação direta com o pH. Cuidado, quando a gente larga sal em água, o sal também pode interferir no pH e no pOH. E mais, tem mais uma coisa importante aí. Quando a gente larga em água óxidos ácidos, a solução pode ficar ácida, tá? E óxidos básicos, a solução pode ficar básica. Então, tem várias substâncias químicas que alteram a acidez e basicidade das soluções, portanto, alterando o pH. O Dani, mas hoje é potencial hidroxiliônico. Eu percebi que mudou o nosso título aqui na aula 61. Ó, ficou hidroxiliônico pOH. Eu digo, perfeito, hidroxiliônico pOH. Nesse caso, é uma escala também. E é uma escala que mede acidez, neutralidade e basicidade de soluções. Então, vocês vão dizer, só um pouquinho, mas isso está parecendo uma escala de pH. Parece uma escala de pH, só que não é. A escala é agora de pOH. O Doni também é medida a 25 graus de um ATM? Também, a mesma coisa que tinha para a escala de pH. 25 graus Celsius e uma atmosfera é um padrão de pressão e temperatura que a gente utiliza para escala. Como essa escala deriva de um equilíbrio químico, então a temperatura tem que ser constante e a pressão constante também, tá? Então, são aquelas coisas do equilíbrio químico que a gente tinha visto nas aulas anteriores. Mas olha só, a água está valendo aqui, pô, essa solução é aquosa, tá valendo. É aquosa, Doni? É aquosa, é aquosa. As soluções que a gente vai trabalhar aqui são aquosas. Então, olha lá, ó, quem é que para aqui? Para aqui a água. Ah, a água. O Doni, a água é neutra, não é? Sim, a água é neutra. É a neutralidade. Então, pH 7 vale para soluções neutras e para água que é também neutra. Agora, cuidado, essa escala de pOH. Então, tem uma diferença que ocorre aqui entre ela e a escala de pH. Ó, de 0 até 7, nós vamos ter soluções, sim, soluções. Todas as soluções, né? Ou é água pura ou é solução, tá? Soluções, só que básicas. Vai dizer, opa, mudou. Ele é o inverso da escala de pH. Viu? Percebeu? É isso aí. Tá? E de 7 a 14, nós vamos ter as soluções ácidas. O Doni, então, nesse caso, quanto menor é o pOH, mais básica é a minha solução? Exatamente. Então, o que acontece? A basicidade, não é a acidez, né? A basicidade vai aumentar. Por que aumenta a basicidade? Quem é que comanda a basicidade? Quem comanda a basicidade são as hidroxilas. Ácido tem hidrogênio e base OH. Isso quer dizer que quanto menor for o pOH, ó, mais concentração de hidroxila. Interessante das escalas de pH e pOH é que elas partem do invento da escala de pH, que é a escala anterior, né? E quem inventou ela foi um químico cervejeiro, tá? O Sorensen, da Carlsberg Cervejaria. E ele inventou a escala de pH para fazer o controle de qualidade da cerveja. Cerveja é antes Carlsberg, antes essa cerveja da Carlsberg e depois dela. Depois ela revolucionou todo o mercado, né? Hoje todo o mercado usa as escalas de pH para fazer controle da cerveja, certo? O químico é o Sorensen. E ele realmente criou essa escala que a gente acabou usando para tudo. A gente usa para tudo mesmo, né? Tanto para água mineral a gente também está usando. Certo? Então, olha só. O pOH diminui, a basicidade aumenta, a concentração de OH- também aumenta. Parece que está tudo muito parecido com a escala de pH, né? Vamos dar uma olhadinha aqui matematicamente o que é o pOH. Olha o que é o pOH. E o Doni, é um colog também.
Como diz o Gustavo, isso aqui é um cologaritmo. Tu poderia aplicar todas as propriedades dos logaritmos. Aqui na química a gente não vai usar tantas propriedades dos logaritmos. Não quer dizer que isso não cai numa prova de matemática e que eles peçam para vocês aplicarem as provas, as regras do logaritmo, né? As 4 regras do logaritmo. As propriedades do logaritmo, né, na verdade. Então, olha só aqui, ó. Se eu tenho esta concentração de OH-, qual é o valor do POH? Qual é o valor do POH? Veja bem, ó, eles já contaram os zeros para mim. Tira o sinal. pH não pode ter sinal negativo, tá? Então, o que acontece? Ó, 4 e jogo 4 aqui, ó. Pronto. O POH é 4. Aí diz para mim assim, Dona M, na prova que eu fiz, o cara dava uma base, tá? Uma base, NaOH, por exemplo. Tu diz assim, isso eu sei, isso aqui é uma base, porque ácido tem hidrogênio e base OH, perfeito. E ele me dava que a concentração molar dessa base, de OH-, era 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Mas aí, Doni, olha só, olha que louco isso. Ele não pedia para mim o POH, ele pedia qual era o pH. Ele pedia qual era o pH. Eu não sabia fazer, porque isso aqui sai o pOH, que eu saiba, né? Olha aqui, ó, se eu quero calcular o POH, como tu passou a ideia ali, é muito fácil, tá? É só pegar esse 2 aqui, tá aqui, ó, tá aqui o POH. Bom, para isso, para a gente resolver uma questão assim, a gente tem que saber qual é a relação que existe entre o pH e o POH. Ah, é muito complicada, prof? Não, não é complicada não. Olha só, veja bem, ó. Qual é o pH da água? Ah, o pH da água é 7, prof. Qual é o pOH da água? O pOH da água é 7, prof. Então, presta atenção. Se eu pegar o pOH e somar com o pH, vai dar quanto? 7 mais 7, 14. Isso vale para qualquer solução. Esta equação vale para qualquer solução. Esta equação aqui é muito importante. Muito importante. Tá? Muito importante. Tá? Muito. Marca ela. Ela é importante, pode cair na prova agora. Tá? Prova do Enem. De repente vai cair essa equaçãozinha aí. Para nós vai ser uma joia, né? Por quê? Porque olha só o que dá para fazer. Se tu tem essa questão aqui, e tu sabe o pOH, tu diz, mas ele não quer o pH, olha o que ele queria, olha o que ele queria, pH, tá? Ele não queria o pOH eu já tirei. Então tu pensa assim, ó, qual é o número que somado com 2 dá 14? Então tu pode usar aquela equaçãozinha ali, ó, pH mais pOH igual a 14, tá? O pH é 2, ia fazer direto, mas vou botar aqui primeiro, ó, 2 mais o pOH é igual a 14. Só passa esse 2 para o outro lado com sinal negativo, não é isso? Então, o que dá o pOH? Não, desculpa, eu tenho o pOH. Não é o pH que eu quero, é o pH que eu estou querendo, né? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Tá? O pH é o que eu estou querendo, certo? O pOH é o que eu tenho, pOH é 2. Tá, qual é o valor do pH? Vai a mesma coisinha, né? Passa esse 2 para o lado de cá, vai ficar 14 menos 2. 14 menos 2 dá 12. Esse é o valor do pH. Pá, show de bola, né? Descobri o valor do pH tendo uma base, uma concentração de OH-. Tá? Isso é muito comum. Vamos para os slides. Nos slides tem mais alguns detalhes sobre esse assunto. Tá bom? Vamos lá. Slides. Vamos lá para eles. Tá? Se joga no Enem. Aula número 61. Tá? O que o pH era? Uma escala. O que o pOH é? Uma escala. Qual é a função dessas escalas? São escalas complementares, né? pH e pOH. A função é verificar acidez, basicidade e neutralidade de soluções. Certo? Essa escala aqui é uma escala invertida em relação à escala de pH. Já larguei toda a escala aí, né? De 0 até 7, soluções básicas. O 7 é a solução neutra, ou ainda água pura, pode ser água pura também, né? E de 7 a 14, soluções ácidas. Perceberam? Houve uma inversão do posicionamento das soluções nessa escala. pH, de 0 a 7 é ácida. pOH, de 0 a 7 é básica. Muito cuidado, que há uma inversão das escalas aí. Lembra que a gente calcula essas escalas por temperatura de 25 graus e pressão de 1 atmosfera. Tá certo?
Matematicamente, o que o pOH é? Um cologaritmo da concentração de hidroxilas. Então, a nossa escala não é uma escala comum, é uma escala logarítmica, certo? Muito cuidado com ela. De base, 10, tá certo? Se eu tenho 0,01, qual é o valor do pOH? Lembra que a concentração ali é de OH-, tá? Então, tiro direto, o pOH é 2, tá? Se aparecer em potência, tipo 1 vezes 10 na menos 6 ou 10 na menos 6, tanto faz, tá? Tu vai pegar a própria potência, que é o que está em vermelhinho ali, então o pOH é 6. Lembra sempre que a relação entre pH e pOH é boa, né? pH da água é 7, pOH da água é 7. Se eu somo 7 mais 7, 7 mais 7 dá 14, certo? Somando pH com pOH, isso vale para a água, gente, mas vale para qualquer solução aquosa também, tá? Somando pH com pOH, dá 14. Essa fórmula é válida para quando a temperatura é 25 graus e a pressão é de 1 atmosfera. Agora vamos lá para uma questãozinha. Se o pH de uma solução é igual a 2, na temperatura de 25 graus Celsius, a concentração de íons hidroxila na solução será... Muito bem. Me acompanha aqui no quadro, tá? E vamos resolver essa questão aí, aqui no quadro. Olha o que o cara me deu, é uma questão da Universidade Federal. O cara me deu a seguinte situação. Ele me deu que tinha uma solução aquosa, tá? Cujo pH era 2. Ah, o pH é 2. Mas ele não está perguntando a concentração de H+. Ele está perguntando a concentração de hidroxilas. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Não vão derrubar ele não, hein? Ó, ele falou que o pH era 2. Mas o que ele quer saber? A concentração de hidroxilas. É isso que ele quer saber, não é isso que ele quer saber? É isso que ele quer saber. Tá? Muito bem. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Se o pH é 2... qual é o valor do pOH? Porque no fim ele quer saber de hidroxila. Hidroxila tem a ver com pOH, não é verdade? Aí tu vai dizer o seguinte, Daniel, eu sei que pH mais pOH dá 14. Show de bola, primeira coisa, então vamos fazer esse cálculo aí. Se eu tenho pH que é 2, ó, agora aqui, ó, tá certinho agora, 2, né? pOH é igual a 14. Então agora eu vou passar esse 2 aqui para cá com sinalzinho negativo. Qual é o pOH? O pOH é 14 menos 2, não é verdade? 14 menos 2. Qual é o pOH mesmo? Daniel, o pOH é 12. pOH é 12. Só um pouquinho. Tem quantos zeros esse pOH? 12 zeros, tá? Eu não quero saber o pOH, eu quero saber a concentração de OH-. Vou dizer assim, Daniel, eu contava os zeros e tirava o pOH, não era isso? É isso. Tá? Então, eu vou escrever o quê? Qual é a concentração de OH-? Qual é a concentração de OH-? A concentração de OH- é 1 vezes 10 na menos 12, que é o número que estava lá, mol por litro. Pronto, está descoberto o valor. Fiz só o inverso do que a gente estava fazendo antes. Tá? Achei o valor do pOH e eu descobri a potência de 10. A potência de 10 é a potência 12, está lá. Matamos a questão. Certo? Qual a resposta, então, para essa questão? Voltando para o slide lá. Qual a resposta para a questão? 10 na menos 12. Alternativa A. Muito bem. Vamos para uma outra questãozinha, só que essa do Enem. Do Enem. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Está ali a molécula de sabão. Beleza, tem uma parte polar, uma parte apolar. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Viu que ele me deu um equilíbrio químico aí. Isso quer dizer que pH e pOH tem uma relação com o equilíbrio químico também. Tá? Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água, pouco solúvel em água, que é o produto ali, ó, onde tem o COOH, tá vendo? Ó, vou botar a flechinha em cima, ó. Aqui é o produto, ó, ok? Ele é pouco solúvel em água, tá? E menos eficiente na remoção de gorduras. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio seja deslocado para a direita. Olha aqui, ó, não pode se deslocar o equilíbrio para a direita, tá? Para esse lado de cá, nunca. Tem que estar deslocado para cá, porque aí esse sujeito que eu estou circulando lá, ó, tá? Esse é o puro detergente, é o sabão mesmo, né? No caso é um sabão, tá? É o sabão mesmo, certo? Ele vai ter a ação
detergente, né? Ação tensoativa, como a gente diz, né? Deve ser controlada de maneira a evitar, então, que o equilíbrio seja deslocado para a direita. Não pode deslocar para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico, tá? Mais eficiente em pH básico. Vem aqui para o quadro que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tá? O objetivo ali é o seguinte, ó, tu tem aqui um radical orgânico, tem COO-, tá? E aí depois ali tu tens a água, meio ácido, tá? E aí tem o equilíbrio. Estou só copiando a reação que estava lá no material, tá? E aí tu tem o COOH e H2O, é isso? Não, OH-. OH-. Aqui é H2O, não é H3O mais, não, tá? H2O, e aqui OH-, correto? Olha aqui, ó, tu não pode deixar o equilíbrio de lá para cá, tá? Então, tu tem que favorecer a ida daqui para lá, tá? Então, favorecer o sentido inverso. Lembra, ó, adiciona produto, forma reagente, adiciona produto, forma reagente, adiciona produto, forma reagente. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Adiciona produto, forma reagente, tá? Essa é a ideia, vou botar uma flechinha aqui, tá? Essa é a ideia. Como é que é? Adiciona reagente, forma produto, adiciona produto, forma reagente, retira reagente, forma reagente, retira produto, forma produto. Foi o que a gente viu há 2 aulas atrás no equilíbrio químico. Então, olha só, nesse caso, ele quer saber em que pH funciona melhor o sabão. Se eu tiver um pH básico quer dizer o seguinte, pH básico, quando o cara diz pH básico, ele está querendo dizer para mim que a concentração de OH- é maior. E se a concentração de OH- é maior, eu adiciono produto. Adiciona produto, forma reagente. E formando reagente, eu tenho uma ação melhor. Esta é a parte que tem ação do sabão melhor. Certo? Então, qual é a resposta? Voltamos para lá, para a questão. Porque a resposta é a própria alternativa A. Então, é mais eficiente no meio básico. Meio básico por quê? O pH básico, o meio básico, eles têm o quê? Hidroxila. Adiciona hidroxila a esse sistema e desloca o equilíbrio para a esquerda. E a esquerda é onde estão os sujeitos que realmente atuam nessa ação detergente, na ação tensoativa, na ação de limpeza. Tá bom? Vem comigo aqui. CISC pré-ENEM, aqui você faz, aqui você aprova. Até nosso próximo encontro, na aula 62, onde a gente vai trabalhar eletroquímica, nosso próximo assunto. Me aguarde.